Olá, mais uma aulinha no EMAI e hoje nós iremos trabalhar a sequência 11, atividade 11.1 e atividade 11.2. Vamos lá? Aqui na questão 1 tem, você já ouviu falar em dobro de um número? Sabe calculá-lo? Preencha o quadro e comente o que você observa nos números da coluna dobro do número. Então, aqui eu tenho o número 1, quanto que é o dobro do 1? 2. Aqui eu tenho o número 2, quanto é o dobro dele? 4. Ou seja, para eu achar o dobro dele, é se eu somar ele 2 vezes, certo? Então, se eu tiver 1, o dobro de 1 é 2 vezes o 1. Ou seja, 1 mais 1, certo? Se eu tiver 2, o dobro de 2, dobro eu escrevo sempre assim, ó. O dobro é 2 vezes o 2. Então, eu vou ter que fazer 2 mais 2, certo? Então, sempre assim. Tudo bem? Então, é assim que nós iremos fazer para responder. Então, eu tenho aqui o número 3. O número 3, então, o dobro de 3 é 3 mais 3, que vai dar quanto? 6. O dobro de 4 é 2 vezes o 4, então 4 mais 4, 8. O dobro de 5, 5 mais 5, 10. O dobro de 6, 6 mais 6, 12. O dobro de 7, 14. O dobro de 8, 16. O dobro de 9, 18. O dobro de 10, 20. E o dobro de 11, que é 11 mais 11, é igual a 22, certo? Agora, vamos aqui para a questão 2. Você também já ouviu falar em metade? Sabe calculá-la? Preencha o quadro. Então, aqui nós temos o número e aqui a metade dele, tá? Então, eu tenho aqui o 2. Quem é a metade de 2? Então, metade é eu dividir esse número em duas partes, certo? É como se eu estivesse voltando do dobro, tudo bem? Então, eu penso, poxa, o 2 é o dobro de quem? Então, se eu achar o dobro de quem ele é, eu acho a metade dele, certo? Por exemplo, o 2, qual é a metade de 2? 1. O 4, quem é a metade de 4? 2. O 6, quem é a metade de 6? Ou seja, que número eu tenho que o 6 é dobro dele? Então, eu posso pensar dessa forma, tá bom? O número 3. 4. Se eu dividir o 4 em duas partes, então eu vou ter metade. 4 dividido por 2 dá quanto? 4. O 10, se eu dividir o 10 em duas partes, eu vou ter quanto? 5. O 12, se eu dividir o 2 em duas partes, quanto eu vou ter de cada lado? 6. O 14, qual é a metade do 14? 7. Qual a metade do 16? 8. Metade do 18? 9. Metade do 20? 10. E metade do 22? 11. Ou seja, quando a gente trabalha metade, a gente está trabalhando a volta, né? Do que eu tenho aqui, ó, na tabela do dobro, certo? Então, pensem nisso, tá bom? Vamos para a atividade 11.2, na questão 1. Resolva os problemas abaixo. Depois, compare sua resolução com a de um colega. Essa questão de comparar não será possível, tá bom? Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão parar o vídeo, responder todas as questões, depois vocês vêm e conferem comigo. Esse daqui a resposta já está aqui, né? Mas nós vamos ver como foi feita a resolução dele, tá? Então, Jorge coleciona moedas e as guarda em caixas com 5 unidades. Então, ele guarda em caixas com 5 unidades. Se ele tem 6 caixas completas, então vamos lá. Uma caixa, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caixas. Em cada caixa, ele disse que tinha 5 unidades. Então, vamos lá. 5, 5, 5, 5, 5 e 5. Então, quantas unidades a coleção tem? Então eu preciso somar tudo. 5 mais 5, aqui dá 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5,
20. 20 mais 5, 25. E 25 mais 5, 30. Por isso, aqui está 30 unidades. Tudo bem? Agora, vamos aqui. Marcos e seu amigo Rodrigo colecionam moedas antigas. Marcos tem 16, então eu já escrevo aqui, Marcos tem 16. E Rodrigo tem o dobro. Então, Rodrigo tem o dobro. O dobro não é ele, mas ele duas vezes? Ou seja, ó, 16, o dobro é ele escrito duas vezes, certo? Então, quantas moedas tem o Rodrigo? Então, se eu pegar ó, 2 vezes o 16, posso escrever dessa forma aqui também, ó. Quantas vezes o 16 está aqui? Uma. E agora? 2. Então, 2 vezes o 16. Dá quanto? 32. Então, resposta, 32 moedas, certo? Vamos para C. Lígia precisa fazer 4 pacotes de bombons para levar a uma festa de aniversário. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. São 4 pacotes. Então, eu coloquei aqui 4. 1, 2, 3, 4. Se ela colocar 6 unidades em cada pacote, então vamos lá. 6, nesse e nesse. Quantos bombons ela vai precisar? Então, é só eu somar tudo. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Então, 4 vezes o 6 é 24. Então, quantos bombons ela vai precisar? 24 unidades. Tudo bem? Agora vamos para D. Paula ganhou em uma festa de aniversário 8 brigadeiros. Então, Paula ganhou 8. Renato ganhou o triplo. Então, 3 vezes 8, não é? Porque o dobro é 2 vezes. O triplo, 3 vezes. Quantos brigadeiros Renato ganhou? Então, se é 3 vezes 8, então eu vou somar. 8 mais 8 mais 8. Olha só, quantas vezes o 8 está escrito? 1, 2, 3, certo? Então, vamos somar. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Então, você pode colocar aí 24 brigadeiros o Renato ganhou. Tudo bem? Vamos para aí. Comprei um caderno por R$6. Então, um caderno apenas, R$6. Então, o 6 daqui, ó, uma vez o 6, porque um caderno, R$6. Quanto pagarei por 3 cadernos iguais a esse? Se um caderno é 6, se eu comprasse 2 cadernos, seria 2 vezes o 6. Como são 3 cadernos, então 3 vezes o 6, né? Então, olha, 3 vezes o 6 como fica? 1, 2, 3, certo? Então, vamos somar 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Então, 3 vezes o 6, 18. Então, quanto pagarei? R$18, que eu posso escrever desta forma ou desta forma, tá? Vamos para F. Se Mariana pagou R$30 por 4 cadernos, olha só, 4 cadernos, R$30. Quanto pagará por 8 cadernos iguais a esse? Então, eu posso fazer aqui uma relação, ó. 4 cadernos, 30. Se eu comprar 8, 4 aumentou aqui para o 8. 4 aqui, ó, para o 8. O 8 não é o dobro de 4? Então, se eu comprar o dobro de cadernos, eu também vou pagar o dobro. Então, o dobro de 4, 8. E o dobro de 30, quanto que é? Então, eu tenho 30 mais 30, que vai ser igual a R$60. R$60 escrito desta forma ou desta forma. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Espero que sim. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!